Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Hoje, quinta-feira, dia 27 de novembro. Hoje celebramos também das paróquias, nossa cidade, nós celebramos festa de Nossa Senhora das Graças. Reunidos mais uma vez em torno do pão da palavra. O Evangelho de hoje tem Lucas, capítulo 21, versículo 20 a 28. Lucas 1, 20 a 28. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Diz o Senhor Jesus: Ora, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua desolação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas, os que estiverem na cidade afastem-se dela, e os que estiverem fora da cidade nela não entrem. De fato, estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das mulheres grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá grande angústia na terra e ira sobre este povo. Serão abatidos pela espada e levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se complete o tempo marcado para eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, apavoradas com o bramido do mar e das ondas. As pessoas desmaiarão de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as potências celestes serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, reerguei-vos, levantai-vos a cabeça, porque está próxima a vossa libertação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, hoje Jesus começa falando de um fato, já profetizando sobre algo que ia acontecer e como de fato aconteceu nos anos 70, quando o general romano Tito invade Jerusalém, destrói o templo, o segundo templo, e dispersa o povo, né, os judeus. E aí, então um grande sofrimento, é claro, porque o general invade Roma, destrói o templo, o segundo templo, o primeiro tinha sido destruído já antes, agora o segundo templo também destruído. Então, um grande sofrimento. A partir dessa profecia que Jesus está fazendo sobre a destruição de Jerusalém, como aconteceu nos anos 70, ele já faz uma reflexão, aponta para uma outra profecia sobre a sua vinda gloriosa, sobre quando ele vier na sua glória. Porque a partir então daí, lá em João capítulo 2, versículo 19, quando as pessoas estão olhando para o templo, ele diz: destruir esse templo e eu reerguerei em 3 dias. Porque a partir de Jesus, ele é o novo templo, né? Não é mais o templo de Jerusalém, foi destruído, nunca mais foi reerguido, nunca mais vai ser, porque agora o templo, o lugar do encontro com Deus, é o corpo de Cristo. É Jesus que é a cabeça, seu corpo que é a igreja. Então aí é o novo templo. Ele é o novo templo. Então ele já aponta para a sua vinda gloriosa e ele diz de tanto sofrimento, de dores, né, daqueles abalos do céu, na terra, né, as potências do mar são abaladas, apontando para a sua vinda. Mas ele termina o Evangelho de hoje dizendo assim: quando essas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque está próxima a vossa libertação. Ou seja, aqueles que têm fé, aqueles que creem no Cristo, aqueles que acolheram como Redentor e seu Salvador, aqueles que buscaram e buscam viver a vontade de Deus, viver o Evangelho, viver a santidade, aqueles que buscam, se esforçam para viver a verdade do Reino, e creio de fato em nosso Senhor Jesus Cristo. A esse o Senhor diz: olha, erguei a cabeça, levantai-vos, porque a vossa libertação está próxima. Ou seja, não é para poder ficar como o mundo, porque ele diz que o mundo vai apavorar, não é? Ele diz assim, aqui ele fala para aqueles que não creem. As pessoas desmaiarão de medo só de pensar no que vai acontecer ao mundo. Aqueles que não creram, aqueles que não ouviram a palavra, aqueles que não ouviram a fé, vão desmaiar de medo. Por quê? Porque não leram a palavra, não viram que tudo isso estava previsto, mas também que
Há algo muito maior do que o mal anunciado, há a salvação, a vida eterna. Como diz aqui, nós pegamos a primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 13, veja bem o que São Pedro diz, o que nós esperamos, por que nós devemos erguer a cabeça? O que nós esperamos, de acordo com a promessa, são os novos céus, uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Então, por isso, Jesus está dizendo para nós que cremos, a todos aqueles que vão crer, que creram desde o início e vão crer até a vinda do Senhor. Erguei e levantai a cabeça, porque a vossa salvação está próxima. Por quê? Porque creem na palavra. E o que é a promessa, diz o apóstolo São Pedro? Os que esperam de acordo com a promessa. Quem não conhece a palavra, quem não conhece a profecia, quem não crê em Jesus, esses vão desmaiar de medo. Mas os outros, ergam a cabeça. Por quê? São novos céus, uma nova terra, nos quais habitará a justiça. É isso que nós esperamos. É isso. O cristão não espera destruição, não. O cristão espera novos céus, nova terra. Lá no capítulo 19 de Apocalipse de São João, maravilhoso, veja bem, quando o Apocalipse fala sobre os céus, nova terra. Então ele diz assim, aleluia, capítulo 19, versículo 1. Aleluia, a salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus condenou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua prostituição e da mão dela reivindicou o sangue de seus servos. Aleluia, sua fumaça ficará subindo pelos séculos dos séculos. Ou seja, assim narra a vinda do Senhor. E os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram diante de Deus, que está sentado no trono, e disseram, aleluia, aleluia. Então saiu do trono uma voz dizendo, louvai o nosso Deus, todos os seus servos e todos os que temeis, pequenos e grandes. Eu vi ainda uma voz de uma grande multidão, com a voz de grandes águas torrenciais, com a voz dos fortes trovões, dizendo, aleluia, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso passou a reinar. Alegremos, exaltemos, demos glória a Deus, porque chegou o tempo das núpcias do Cordeiro e sua esposa já se preparou. Aqui, então, nós já vimos por que o Senhor manda erguer a cabeça, porque Ele manda levantar a cabeça, porque a salvação está próxima, ou seja, por causa da promessa. Como diz a carta de São Pedro, também no Apocalipse, céus novos e terras novas. É isso que o Senhor tem para nós. E aqui João já vê tudo isso acontecendo, a igreja triunfante, os santos cantando a glória do Senhor. Ele diz assim, escreve ainda no versículo 9, bem-aventurados os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro, toda a Santa Missa. O Senhor fala, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Esta é a felicidade plena. Os que aceitam o convite, porque no céu vão cantar isso. Felizes convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Diz ainda, essas palavras de Deus são verdadeiras. Também Apocalipse 21 nos dá também essa certeza. Por isso nós não devemos temer o que vai acontecer de mal. Pelo contrário, ergui a cabeça. Eu vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, vestida como noiva enfeitada para o seu esposo. A nova Jerusalém é a igreja, é a nova Jerusalém que vai descer do céu glorificada. Então, por isso, meu irmão, nós devemos erguer a cabeça, nós devemos ficar alegres, nós devemos colocar de pé diante das coisas que podem acontecer. Tudo aquilo que o Senhor já anunciou e anuncia sobre os tempos, os sinais dos tempos, mas para aqueles que guardam a palavra, guardam a promessa e confiam na palavra de Deus, será um tempo de erguer a cabeça, porque a nossa salvação, a nossa libertação está se aproximando, céus novos e terras novas. É isso que o Senhor tem para nós. O Senhor não tem para nós destruição, sofrimento, não. O Senhor tem céus novos e terras novas. O Senhor tem a plenitude da vida. Por isso, não fique com medo daquilo que é anunciado de sofrimento, não. Porque não é aí, não termina aí a vida do cristão, a vida daquele que crê. Termina com céus novos, terras novas, com a plenitude da vida, onde o Senhor reinará e nós cantaremos alegremente, eternamente com Ele, para toda a eternidade. Não é?
Então é isso que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Nós possamos estar cheios de esperança, de fé e de alegria no coração, porque o Senhor virá e nós reinaremos com Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Meu irmão, ajude a divulgar esse canal aí, né? Mande para os seus contatos, se inscreva, faça seus comentários, ajude-nos a evangelizar. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.